Olha lá que legal, tá no ar. Esse é o Pod Quinta, o quinto episódio do Pod Quinta. Ficou até engraçado. Ficou. É o lugar onde a gente fala sobre o ócio, leva o ócio a sério. E como nos outros episódios a gente está trazendo uma pessoa para somar, para a gente falar sobre a importância da pausa, sobre a importância de dedicar o ócio a algo produtivo, como entender como uma curiosidade boba pode virar, aparentemente boba, pode virar algo grande, algo que vire um combustível para tocar em frente e fazer novas descobertas. Hoje eu estou com uma pessoa que está à frente de uma empresa, é uma sucessora, né? Está à frente de uma empresa familiar, que já tem mais de 30 anos, e a gente vai falar tanto sobre a indústria gráfica, que é o mercado dela, mas principalmente sobre tudo que permeia seus momentos de pausa, de reflexão, para a gente descobrir qual é essa fórmula, certo? Certo. Estou com a Elisângela, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? É um privilégio estar participando desse projeto e que eu possa agregar, vai ser uma experiência incrível, deixar um pouquinho da Elisângela, da minha história e vamos que vamos lá. É isso, ó. Antes de mais nada, eu não posso mais falar que é o primeiro, porque não é, nós estamos no quinto, mas tá tudo certo, a gente está aqui para conversar, para trocar ideia, como se a gente estivesse se encontrando em algum lugar depois de muito tempo e entender como andam as coisas, como o que você tem feito. Quantas mudanças, né? Quantas coisas, né? É. Quantas coisas. O que não mudou, quer dizer, mudou um pouquinho, né? Como chamava antigamente a empresa? Nós tivemos vários nomes, na verdade. Passou por Esperança, depois Vedcolor, aí chegou a Nova Era, ficamos muitos anos com a Nova Era, e agora vai fazer 1 ano que nós estamos com a El Sol. El Sol. É. El Sol. A El Sol tá no mercado gráfico, faz etiquetas, etiquetas... Etiquetas, rótulos, placas de sinalização, todo material de comunicação, todo adesivo, todo tipo de adesivo, lacre, rótulo. Colou, se precisa de algo que cole, fale com a gente. Ah, eu Já adorei. vou avisar, se precisar de algo que cole, fale com a gente, venha brilhar com a El Sol. Olha, olha, de todos os convidados, o primeiro que já deu o primeiro corte foi logo você, já levantou a bola e pau. Então é isso, levanta a bola e rasga no meio. E essa sua autenticidade é muito marcante. E aqui é pra gente falar sobre pausa, pra gente falar sobre conexão, e você me disse que você começou a se conectar novamente, buscou uma conexão interior aos 40 anos. Me explica um pouco mais isso. Como que foi? Foi algum start? Foi uma gota do chuveiro que caiu e você falou, putz, eu preciso encontrar alguma coisa? Ou foi uma coisa natural e você foi entendendo o seu entorno, seguindo? Hugo, não foi uma coisa natural. Na verdade, foi uma pressão, né? Eu tenho essa característica, essa curiosidade. Quando você tem curiosidade, eu fui em busca de muitas informações. Eu sempre gosto de entender por que o copo precisa estar aqui, por que isso, por que aquilo. E aí eu entendi o seguinte, que o ser humano tem a necessidade de viver em bando, em matrix, precisa se sentir pertencente. Desde pequena eu venho assim, nessa pegada. Me sentir pertencente a algo, a alguém, dentro da empresa, em grupos. E isso vai gerando um peso. Eu vou dizer por quê. Cria aquele estereótipo de mulher perfeita, mulher maravilha. Eu estava entrando nessa situação. Por quê? Eu sou a irmã mais velha. Então, meus pais começaram a trabalhar, nós éramos muito jovens, então eu já comecei cuidando das minhas irmãs. Meu pai montou a empresa, eu era mais velha. As responsabilidades maiores já eram as minhas. Então, assim, eu fui me cobrando e me moldando. E aí eu percebi... Demorou um pouquinho, eu falo que depois dos 40, né? Virou um fardo, um peso. Eu falo, não quero mais isso, que algo está me sufocando. E aí eu percebi o seguinte, que eu não estava sendo eu. Que, na verdade, a minha autenticidade, da minha essência, estava se perdendo. Por conta da loucura do dia a dia, da rotina do dia a dia, da cobrança do externo. Nós somos cobrados, mesmo sem perceber, o tempo todo. E, querendo ou não, nós vamos nos moldando para pertencer. E aí eu estou falando de mim. Eu percebi isso na minha pessoa. E aí eu falei, está na hora de fazer o caminho inverso. Eu preciso voltar. Para entender o seguinte, o que eu me perguntei foi o seguinte, onde eu me perdi? E aí você consegue identificar dentro dessa trajetória de volta, né? Então, hoje você
está num caminho sólido, onde você chegou num ponto, você olhou e falou, daqui para frente é só para trás, né? Eu preciso voltar e me encontrar. E é interessante porque muitas pessoas da nossa faixa etária que eu tenho conversado passam por isso. Talvez eu fique até repetitivo, porque todo episódio quase eu tenho falado isso. Essa loucura, essa brincadeira começou fruto disso. De eu olhar para trás, entender coisas que eu tinha deixado para trás. Pessoas que eu convivi a vida inteira e são geniais, e a gente acaba... Sem perceber, se desconectando enfim. E você consegue hoje, que você está voltando para um ponto que você está buscando essa raiz, olhando no retrovisor, você consegue enxergar o seu grande momento de volta, assim, quando você chegou na rotatória e falou, não, aqui eu preciso voltar. Então, essa é uma pergunta bem profunda e complicada de responder. Eu acredito que eu não tenho a resposta. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu comecei do zero. Então, eu voltei para a criança. Como que eu fiz isso? Com várias técnicas, né? E o que eu percebi com relação a isso, que é de dentro para fora, sempre foi. Quando eu comecei a fazer o caminho de volta, é mágico. Física quântica. Está aí a palavra. Física quântica. Parece que as coisas vão se conectando e você vai chegando aonde você precisa chegar para mudar, para respirar. Você vai encontrando o seu caminho quando você se permite ser você. Confiando na sua essência, confiando no seu eu, confiando no que você é de verdade. Sem persona. Porque, querendo ou não, nós temos personas o tempo todo, né? Você é pai, você é marido, você é filho, aí eu estou falando do Hugo, né? É irmão, é cunhado, né? Então, querendo ou não, nós vestimos num dia várias personas. Mas onde essas personas se encontram? Porque tem que ter uma base. E quando a base está perdida, a impressão que eu tive na minha situação é que todas as outras se perdem. Então, assim, eu penso que esse caminho reverso é contínuo. Ainda mais hoje, a gente estava falando da correria do dia a dia, dessa loucura, né? Gente, a tecnologia veio, tá uma coisa de louco, a gente não consegue acompanhar. Nós somos bombardeados o tempo todo com inovação, né? Eu vejo assim, hoje tem guru para tudo. Se você quer a unha perfeita, o cabelo perfeito, os cílios, não só isso. Você quer ficar rico? O pessoal tem a fórmula para você ficar rico em 3 dias. Para você arrumar o macho alfa para o casamento ideal. O que é o macho alfa? O que é o casamento ideal? O que é ser rico para você, Hugo? Não tenha dúvida. Você sabe que nesse mercado digital, que a gente está inserido por estar produzindo um podcast, eu caí de costas outro dia que eu vi uma pessoa vendendo um curso para quem quer copiar curso para vender na internet. A dinâmica é assim. Ela vai lá no top de vendas da Amazon, pega os e-books mais vendidos, transforma aquele e-book usando inteligência artificial, só muda o perfume. Aí você fala, pô, então o pessoal vai pensar pelo menos na estratégia. Não, ela vai lá, entra, tem como entrar lá pelas ferramentas, vê a estratégia de venda, copia e põe para vender. E a ideia da pessoa é, pô, não faça nada, copie e ganhe dinheiro. Cara, E vende, né? E vende. Pra minha visão criativa, que sou o cara que gosta de mexer o doce, que sempre gostei de me reinventar, de tudo que eu já fiz, isso é uma facada no peito. Então eu defendo hoje uma vida fora do app. Eu também, Hugo. O algoritmo sabe o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de beber, o caminho que a gente gosta de fazer. Eu sempre brinco, e brincando, falando sério, eu falo, hoje foi a última vez que você comeu uma pizza de um sabor que não é o seu predileto? Putz, eu não gosto, mas quanto tempo faz que você não se permite mudar, ir a um ambiente onde toca uma música que não é a sua predileta? Fazer o diferente. Exatamente. O diferente nos ensina muito. Eu aprendi isso nesse processo reverso, viu? Exatamente. Que fazer o diferente ensina muito. Exato. Nesse processo reverso, eu tenho certeza que você se encontrou com muitas referências. Sim. Né? É aquele momento... terapia, né? Que você vai tropeçar nas coisas boas e nas coisas que doem. Mas as coisas que doem a gente guarda lá para terapia, que a gente vai falar das coisas boas. Eu acredito que criatividade é você acessar referências, você acessar ideias, você acessar o seu banco de dados no momento de pausa. Então, no momento de retorno, no momento onde você para respirar, eu acredito que são 3 respirações que nos conectam. A primeira,
a gente sente, a segunda a gente ilumina e a terceira a gente entrega. E isso inclusive eu estou preparando um material animal. Se esse material estiver pronto já quando esse episódio for pro ar, eu vou pôr um QR Code aqui para a galera baixar, mas a gente está preparando um material muito, muito, muito legal e fazendo com muito cuidado, com muito respeito, porque é algo que mudou a minha vida. Eu, desde, sei lá, uns 3 anos para trás, aí 4, talvez um pouco mais, quando eu decidi que eu queria me desplugar da minha Matrix e eu queria enxergar o mundo de uma outra maneira, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu estudei, nada faz tanto sentido quanto a pausa, a conexão, a respiração. Mas, enfim, nesses momentos eu tenho certeza que você tropeçou em referências, você tropeçou em experiências. Qual foi a sua grande referência para Elisângela de 20, né? Você falou que foi buscar a sua criança. Mas qual foi a que você olhou e falou assim, puta, isso aqui, isso aqui me fez acontecer. Hoje eu tô aqui porque nessa curva aqui eu fiz para a direita, não para a esquerda. Essa aqui eu fiz para a esquerda e não para a direita. Essa aqui eu fui reto. Você consegue nomear isso? Olha, eu não sei se eu vou conseguir nomear isso. Você tem feito perguntas difíceis, tá? Mas eu vou falar algo que é interessante nesse meu processo. Uma das coisas foi a terapia, né? Que eu voltei. Que eu comecei a fazer. Comecei a fazer. E eu sempre achei que terapia era coisa de louco. Outra situação, que eu acho que essa é a resposta, não sei se é a resposta que você busca, mas é a resposta que eu tenho para te dar, para dar para todos vocês. Foi a minha conexão com algo maior, de uma forma íntima. E aí eu tive uma descoberta. As respostas sempre estão dentro, nunca fora. E o que eu percebi, que eu estava há muito tempo numa matrix antenada e observando o que estava acontecendo fora e tomando decisões importantes, tanto na minha vida pessoal, quanto dentro da empresa, baseado em tudo o que estava acontecendo fora. Eu me perco, às vezes, ainda, na hora da tomada da decisão, mas se eu volto, se eu respiro, se eu me concentro, se eu entro nessa conexão com Deus, eu não posso deixar de falar isso, gente, porque realmente é uma forma que eu me conectei e eu tive uma resposta clara e, assim, até de visualização de algumas coisas. Então, no momento que eu preciso, é esse meu refúgio. Claro que tem várias formas de eu me conectar com a natureza, com o mar, com o sol, né? Ervas, enfim. Mas a resposta que eu tenho é essa. A resposta está sempre dentro. Nós temos um computador com todas as informações, falando assim explicando usando um objeto, tá? É um computador inteligentíssimo, de última geração. O que tem de mais moderno, acho que a gente nem conhece, está aqui dentro. Está tudo aqui. E aí serve para catalogar todas essas referências, guardar tudo para a gente buscar quando a gente precisa, né? Só que a gente precisa estar conectado. E atento. E outra coisa que eu gostaria de falar, respeitar isso. Respeitar a sua autenticidade, respeitar o seu eu, respeitar o que vem de dentro, a resposta que vem. Quando você fala respeitar, né? Eu acho óbvio que o respeito é o primeiro sentimento que tem que existir, é a primeira reação. Mas eu acho que a gente, quando é programado, e eu acho que a gente tem uma vivência muito parecida nesse sentido, é aceitar. Eu não sei se com você... É aceitar. É ouvir, né? Ouvir e aceitar. Exato. Eu acho que a palavra mais correta mesmo. É uma junção de sentimentos, porque você muitas vezes fala, puxa, eu estou sentindo que o caminho é esse. Ah, não, mas toda a minha volta aqui me indica que não é. Mas eu estou sentindo que é. Eu brinco assim, eu falo, intuição. Tem hora que Deus... É a voz da intuição, aí tem hora, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Eu acredito em Deus. Eu também. Tá tudo certo se a pessoa quiser acreditar na energia, no universo, no que for. Eu acredito que seja Deus ou a energia se conecta e match, né? Se for bom com bom, se for ruim com ruim. A partir do momento que você corta o ruim, você não acha mais conexão com o ruim e assim vai. Mas então, quando a gente percebe que está existindo um direcionamento, uma intuição,
Um calor. Você já sentiu isso? Já. Um calor na hora de decidir? Você vai tomar uma decisão, você sente um frio na espinha, você fala, não é isso. Não vai. Então, a gente ter essa aceitação que existe uma vibração, eu acho que já é um grande desafio, né? E aí tem uma coisa que eu gostaria de agregar com relação a isso. Eu não estou dizendo que você seguir a sua intuição, você não vai errar, tá? Porque errar faz parte do processo. Eu tenho um vídeo animal que a gente fala. Eu aprendi tanto sobre isso. Errar faz parte do processo. É isso. A gente fez um vídeo para um lab que animal, falando sobre criação e tal. E a lab é uma expressão. Então, é a imperfeição bonita. É a imperfeição usável, né? E aí a gente fala assim que fazer merda faz parte do processo. Faz parte do processo. Não tem jeito. Mas é isso que eu falei para você, é isso que nos torna resiliente. É isso que faz com que consigamos nos adaptar às situações de uma forma diferente. É com o aprendizado do erro. Se não tem erro, você aprende com o quê? E hoje nesse seu forma de pensar, de agir, de ser, de estar, você consegue admitir que tudo vem de Deus, tudo vem dessa energia. Então, dentro do seu dia a dia, quando você se coloca à disposição, eu imagino que você deve agir assim. Você tem lá seus funcionários, seus clientes, você tem uma pipinaiada para resolver, e nem sempre as coisas correm como a gente quer, né? Às vezes a gente projeta, às vezes a gente calcula, às vezes a gente conta com as pessoas, às vezes a gente dá oportunidade e as coisas não rolam como tem que ser. Você consegue enxergar que isso faz parte de um plano maior? Ou você fala, não, isso aqui é só para atrapalhar? Eu acredito que tudo faça parte de um plano maior. E que, de alguma forma, tudo está conectado. Só que tem uma situação que eu penso muito hoje, né, nesse meu momento. Nós temos escolha. O livre-arbítrio, mesmo que estejamos conectados e tem algo maior dirigindo tudo, nós ainda temos a escolha e o livre-arbítrio. Do que eu estou dizendo? Do que eu estou falando? Do que eu estou falando, Hugo? Até Deus, para operar milagre, ele não fez do nada. Mesmo ele sendo todo-poderoso e podendo fazer o que quiser, ele não fez do nada. Ele multiplicou peixes. A partir do peixe. A partir do peixe. Exato. Então, quando fala, você acredita que tudo... Sabe, eu acredito que tudo está conectado, existe um plano maior. Mas eu acredito muito na ação do ser humano, que precisa estar condizente. Que precisa agir, precisa ter algo para acontecer. Ele precisa fazer a parte dele. É nisso que eu acredito. Se movimenta como em movimento. Precisa de movimento. Dê o passo que eu te dou o chão. Exato. Você sabe que não é a primeira vez no episódio que alguém traz essa frase, assim. Eu não lembro quem já falou sobre isso, mas eu fiz até um bordado para uma peça que está preso lá. Põe o pé que o chão vem. É isso. Não tem segredo. Vai acontecer do nada. Não vai acontecer do nada. Tem alguém? Tem um Deus? Tem coisa conectada? Tem. Mas, gente, as coisas não acontecem do nada. Aí você quer ver um exemplo? Tem pessoas no segmento que faz tudo e não prospera, não vai. As coisas parece que estão amarradas. Só que como que a pessoa está fazendo? Como que está sendo a ação? É que isso a gente não olha, a gente não tem essa visão ampla do todo. Por isso que a gente estava conversando nos bastidores sobre grupo de negócios, né? Sobre isso. É a gente enxergar o que está além. Com certeza, com certeza. E levando o assunto por esse caminho, eu acho que se conectar é uma etapa do processo que hoje a gente não vive sem. Acho que hoje não. Acho que a vida inteira foi assim. Talvez hoje, em função das redes sociais, você diz das personas, e depois eu até quero entender como isso te atrapalha no teu trabalho ou como te ajuda. Mas você me contou de um grupo que você participa, que vocês têm um fórum, que vocês fazem uma visita na empresa. Eu queria entender, porque eu acho esse formato demais. É o MBM. MBM? É esse grupo, não? É um grupo para empresários. É como se fosse uma... Eu vou usar esse termo, né? É uma faculdade para empresários. Porque o empresário é o seguinte, ele entra no negócio e ele aprende na porrada, né? Exato. Levando tombo, fazendo. E o empresário, ele faz tudo. Quando tem uma empresa montada, tem alguém que cuida do marketing, tem alguém que cuida da vendas, tem alguém que cuida do financeiro, do RH. Quando você começa, você cuida de tudo. E até você ter líderes nesse setor, você cuida de tudo. Então, o MBM, ele vem, são 18 meses, ele vem com módulos, vários módulos, passando por todo o processo dentro de uma empresa. Eu acho incrível. Então, desde visão e propósito, até explora física quântica, gestão do
tempo, senso comum, que foi o que eu falei hoje para você, que foi o fórum que eu tive, entre várias outros módulos. Isso é bacana, vem muito a agregar, tem muito a agregar. Demais. Vamos falar de quem primeiro, Gui? Ou vamos falar da Visbel primeiro ou da R. Bianco? Então vamos lá, põe a R. Bianco na tela aí. Deixa eu dar um... R. Bianco Telhados e Churrasqueiras, porque você pensa que você está em qualquer podcast, a gente tem até patrocinador. Vai ter até churrasco hoje. Inclusive, eu vou deixar um desafio, então, para R. Bianco, que a gente faça um episódio lá na R. Bianco fazendo um belo do churrasco. Mas se você não consegue na R. Bianco fazer um churrasco, você tem uma área na sua casa, um quintal ou uma sacada, quer um projeto diferente, quer uma estrutura de churrasqueira a carvão, enfim, acessórios, grelhas diversas, enfim, facas, tudo que é tipo. O Robson tá lá para te dar atenção, o QR Code está na tela. Tem algumas fotos passando aí, desde aquela clássica com forno a lenha, com churrasqueira, tem aquelas mais modernas com fechamento em vidro. Enfim, ele tem um time lá, ele tem arquitetos para ajudar a desenvolver projeto. Eles estão na área aí há pelo menos uns 20 anos e tem toda a experiência. Eles estão bem localizados, então conseguem atender São Paulo, Grande São Paulo, Litoral. Estão à disposição. É só mandar uma mensagem, tem o Instagram na tela aí, tem o QR Code com o WhatsApp. Falo direto lá com o Robson, tenho certeza que você vai desenvolver um belo projeto e tirar um sonho do papel, porque uma churrasqueira é um sonho, não é? É demais, cara. Um momento alegre em família. Não é? É um momento sempre divertido. Onde tem churrasco, tem diversão, tem alegria, tá todo mundo rindo. E reúne-se em volta de um fogo e assa um pedaço de carne que vai ter gente feliz. Justamente. É isso. R. Bianco, Telhados e Churrasqueiras. O Robson vai dar toda a atenção para vocês, só mandar mensagem para ele aí, que ele vai até vocês fazer um orçamento, certo? Vamos lá, vamos seguir? Bora. Muito bom. Elisângela, esse segundo momento, a ideia é falar mais sobre o reconhecimento, sobre realmente o teu dia a dia dentro da empresa e nos seus negócios, na forma que você se põe à disposição. Né? Me explica um pouco melhor como que é teu trabalho. Você vem de uma empresa, e aí vale inclusive uma nota especial, né? Que começou num quarto de um apartamento com 3 crianças. Justamente. E um maluco. E eu acho demais, porque eu me enxergo nisso. Um maluco bem visionário. Isso, eu me enxergo nisso, porque é uma frase nova, inclusive, você pode anotar. A diferença do maluco e do gênio é o resultado. Essa ninguém falou antes de mim. Cara, é uma verdade, a galera fala há muito tempo e é verdade. Teu pai meteu a cara, fez acontecer e a empresa tem mais de 30 anos, né? E quando a gente chega em casa e fala pra esposa, vou fazer um podcast, ele fala, você é maluco, você vai caçar problema, você tá tão quietinho fazendo barra de calça, você vai fazer o quê? Então me conta um pouco, como que foi essa história, como que você chegou aqui hoje na área comercial, na ponta da área comercial, enfim, divide com a gente essa experiência. Bom, vamos lá. Tem muita história, mas eu vou abreviar, né? Como você mesmo disse, essa empresa ela começou, não foi de um sonho, porque geralmente quem empreende, né, tem um sonho, tem um propósito. Ela nasceu de uma necessidade. Meu pai estava com 3 crianças em casa, desempregado, e resolveu montar a primeira mesa de serigrafia dentro de um apartamento de 45 metros quadrados na Coab 1. Nós morávamos na Coab 1. E foi dali que começou essa empresa. E aí, o que aconteceu? Fomos crescendo, a coisa começou a acontecer, a gente cresceu um pouquinho, fomos para a garagem, coisa de louco. E aí alugamos o nosso primeiro quartinho. E as coisas foram acontecendo. Para alguns, a gente tem a mania de falar, teve sorte. Eu falo que é o seguinte, você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Como que você faz para estar no lugar certo, na hora certa? Não desperdiça as oportunidades. A gente precisa estar sempre atento às oportunidades. E foi assim que a empresa foi crescendo, foi passando de fase em fase, vencendo crises, várias e várias crises. Eu acho que a crise faz parte de qualquer empresa e ela é importantíssima, porque é ela que sinaliza qual é o patamar que você está, para onde você vai. Se não tiver um momento de ruptura, não tem crescimento, né? Justamente. E você trouxe uma coisa muito, muito, muito condizente com o nosso contexto aqui, que a criatividade, ela, no modo emergência, ela faz milagres.
né? Então, teu pai ali precisando desenrolar, precisando pagar conta, com as meninas precisando tomar o leitinho, né? Precisando comer o pãozinho. Ele foi lá e desenrolou e montou uma empresa de sucesso, com 30 anos de história. Hoje sou eu e minhas irmãs, né? Somos sócias. Eu cuido da área comercial, a Vanessa do financeiro e tem a Daiele que cuida da linha de produção. Estou falando o nome porque nós somos amigos. Mas é demais. E a gente... E quem sabe uma hora a gente não coloca as 3 juntas aqui pra gente falar sobre sucessão. Vai ser interessante. Sucessão empresarial. E porque sabe o que é mais legal? legal? Cada uma tem uma visão. É mesmo? Vocês são bem... desconectas. Nós descobrimos isso, é muito interessante, porque cada uma tem um jeito de enxergar o crescimento, como que as coisas aconteceram. Só que tem um ponto que eu gostaria de falar que eu acho importante para quem é empreendedor, né? Como eu falei sobre a crise, que é importante, porque ela direciona qual patamar e para onde você vai. Que é uma coisa que nós descobrimos, que é fazer o básico bem feito. Independente do que esteja acontecendo, faça o básico do que você faz bem feito. E não desperdice as oportunidades. Esteja atento ao mercado, esteja atento ao que está acontecendo. Às vezes a gente está numa correria, a gente fica falando não para vários convites, né? Então a gente tem que estar sempre antenado, sempre preparando o terreno. E uma coisa que... vamos fazer um milagre. Tem muita gente querendo fazer um milagre. Vamos fazer o diferente. Está todo mundo fazendo isso. Lá eu falo assim, mas está todo mundo, todo concorrente está fazendo isso, mas nós não somos todo mundo. Vamos fazer o que a gente sabe fazer bem feito. E isso tem sinalizado e nós estamos aí. É isso, que demais. O básico bem feito é um tema que me interessa muito a gente aprofundar. Mas antes eu preciso resgatar uma fala sua sobre essa visão diferente das suas irmãs, que são suas sócias, e dentro da nossa proposta, que é falar sobre pausa, sobre identificar processos e tudo mais, como que é essa convivência? Assim? Vocês têm propósitos paralelos, né? Acredito que mirem no mesmo lugar, porque vocês estão na frente de uma empresa, mas os propósitos de vida talvez sejam distintos, né? Sem juízo de valor, mas cada um tem o seu lado. E como vocês conseguem, né? Pôr essa bola no chão, levantar a cabeça, organizar que nem um time e tocar em frente e falar, essa empresa já tem 30, tem que durar mais 30, no mínimo. Olha, eu falo que família é a maior pedra de lapidação na vida de um ser humano. E trabalhar com família é isso. O que acontece? Se você trabalha numa empresa e você tem vários colegas de trabalho, começa a acontecer algo, você vai para a tua casa, você descansa, você passa o final de semana, você fica com raiva, você não é obrigado a voltar a falar com aquela pessoa. Quando você trabalha com a família, gente, somos família, mas somos pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, né? Com conhecimentos diferentes, com formas de agir baseado no que cada um aprendeu diferente. Então, tem esse atrito. Não adianta falar que não tem. O que amarra seria um propósito coletivo? Não entendi. O que amarra seria um propósito coletivo? É um propósito coletivo. Isso é importante. Precisa ter um propósito, precisa ter valores. E existe, no nosso caso, algo que eu acho que é o elo. É o amor. A união e a resiliência. A união prevalece. Em qualquer momento, independente do que esteja acontecendo, a gente se une e a gente faz acontecer. Eu acho que esse é o ponto primordial. Precisa estar conectado, sabe, Hugo? As pessoas precisam estar conectadas. E dentro da empresa não é diferente. Então, mesmo que cada uma tenha o seu ponto divergente, mesmo que cada uma tenha suas dores pessoais, que acaba misturando porque é tudo família, não tem como falar que não mistura. Mas isso dá um norte, tem um propósito. Resiliência para você é individual ou coletiva? Eu acredito que existe, ela tem função nas duas vertentes. Porque tem a minha resiliência e tem a nossa resiliência. O time. Porque quando eu estou dentro da empresa, eu sou a Elisângela líder. Mas você concorda que eu sou a Elisângela irmã? A Elisângela tia? Então, quando você fala sobre a resiliência, eu acho que ela pode ser para os dois âmbitos. Entendi. E aí, nessa convivência familiar dentro da empresa, e toca-se a vida, e é isso aí.
Quando você olha para a formação de time, vamos tirar da equação agora a família, né? Quando você olha para a formação de time, então você tem lá o marketing, você tem as vendas, você tem a produção, você tem a logística, você tem todos os setores. Quando você olha para a formação de equipe, e ali no meio eu tenho misturado, eu tenho família e tenho time. Uhum. Que na verdade, assim, família, que é um colaborador, mas eu também tenho o colaborador, que é o CLT ali e tal. Você consegue, como gestora, direcionar, fracionar esse propósito coletivo, que para tua família é muito fácil, imagina, porque faz todo mundo parte do bolo, passar por osmose, vamos dizer assim, pro colaborador, pro seu time que não estelina. Sim, funciona. Olha, para a coisa funcionar precisa ter processos. Tem que ter processos para toda a equipe, para todos os setores. E funciona. Funciona sim. Demais. Demais, que bom. Elisângela, me fala um pouquinho sobre o básico bem feito. Eu acho que isso é muito rico, né? É um conceito muito simples, mas não é simplório, né? No dia a dia, como isso funciona na prática, lá na empresa? Chega a ser engraçado, né? Às vezes a gente quer inventar a roda. É sobre isso. Você quer inventar a roda. Para de ficar perdendo energia e tempo e querendo inventar a roda. Pinta uma cor, põe um sol nele. Então, por exemplo, o meu segmento, eu falei sobre rótulos, etiquetas, mas eu tenho um nicho muito forte fechado, que é para a área de recarga e área de segurança. Então, assim, não tem o que você ficar inventando, não tem o que ficar pulverizando, não tem o que ficar inventando no mercado. Faça o básico bem feito. O que é o básico bem feito no meu ramo? Pontualidade, qualidade, inovação. Acompanhar tudo isso e entregar o que você prometeu. Acabou. Com preço justo. E aí você vai perguntar para mim, o que é um preço justo, né? O justo é quando é bom para todo mundo. O justo é bom quando é bom para todo mundo. Não tem papo. Pô, eu trabalho com prestação de serviço, né? Com mão de obra extremamente qualificada. Então, o meu trabalho nunca vai ser o mais barato. Não vai ser o mais barato. Eu preciso me posicionar a ponto de conseguir remunerar o meu time para que todo mundo entregue o melhor pacote possível e no final o cliente esteja feliz. Isso é justo. Não adianta aquela venda predatória, né? Que chega no final, você fala, puta, me matei, fiz e não rolou. Nesse pacote, Hugo, só para finalizar, nós temos uma crença assim, não é uma crença, nós acreditamos que isso inclui pessoas, tá? Por mais que a tecnologia esteja avançando, hoje nós temos uma máquina que bate 4 cores de uma vez, são 4 torres, inclusive te convido a ir lá conhecer a empresa, está convidado. Com certeza. Mas é tudo tecnologias, tudo por computador, faz tudo, tá ali. Só que tem um ser humano atrás daquela máquina. Então, eu acho que por mais que tenha tecnologia, por mais, robô está fazendo isso, mas tem alguém controlando. Então, quando eu falo do básico bem feito, eu não posso deixar de falar de pessoas, de seres humanos, de almas atrás daquilo que está sendo feito. Então, isso envolve empatia, treinamento, desenvolvimento. Tudo isso também está interligado. O que não é fácil, viu? É uma busca constante nossa. Porque na correria do dia a dia, às vezes, nós somos engolidos. Não vou fazer hoje, não vou fazer amanhã, tem um treinamento, a semana que vem eu faço. Mas isso está envolvido. Isso é o primordial, eu acho. Na real, tem que ter um espaço na agenda. Se a agenda estiver cheia, tem que abrir um espaço para poder focar na revisão, e se não a revisão, a formatação desse tipo de processo para poder... Ainda há pessoas. Para poder pegar no colo e fazer, exato. São pessoas que estão movimentando. Eu falo que é o coração da empresa. Top. E o básico bem feito, no dia a dia, pessoa física, também é um diferencial, né? Porque se a gente está falando de conexão, não tem como a gente imaginar um dia onde você vai chegar na empresa com essa energia, com essa pegada, com transformação. Vamos lá, fazer o básico bem feito, é o time, são as pessoas por trás das máquinas. Se a gente não começar fazendo o básico bem feito desde cedo, né? Com atenção ao sentimento, com atenção à energia que a gente vai reverberar, porque é o que o universo vai responder, né? na mesma página. Começa com a gente, né, Hugo? E aí, dito tudo isso,
Como você começa teu dia? Qual que é teu momento de conexão para você falar assim, putz, é o básico bem feito. Eu tô correndo, que eu tenho que ir pro escritório, ponto brinco, blá, mas como você se conecta, que você para, respira e acha a Elisângela aqui dentro para falar assim, essa é a minha persona que tem que ir pra rua e fazer acontecer. Só um adendo. Quando eu voltei e fiz o caminho de volta, quando eu iniciei a fazer isso, eu percebi uma coisa, que eu estava muito diferente na empresa, porque eu sempre fui uma pessoa muito para cima, animada. E por conta da carga, eu fui perdendo. Eu falei, essa não sou eu. Só que, na verdade, isso é um reflexo do meu eu, né? Da Elisângela na pessoa física, né? Então, eu esqueci a sua pergunta. Vamos lá, faça de novo. É porque a água que ele colocou agora está carimbada. É assim, Como eu me conecto? Lembrei, tchanã! Você viu como a água estava batizada mesmo? Foi só dar o gole, eu só precisava dar um gole na água. Conexão com Deus. De manhã, a primeira coisa que eu faço antes de sair de casa, eu tenho o meu momento. Onde eu respiro, onde eu leio, onde eu ouço, e ali eu me preparo para o meu dia. Alimentação. O meu café da manhã é a refeição mais importante, porque eu tomo em casa. Nós temos o café da manhã na empresa, todo mundo toma junto, eu tomo na minha casa. É o meu momento. A minha manhã é sempre dessa forma, eu tenho esse momento. E exercício físico que eu faço 3 vezes por semana. Fora isso, de final de semana, se eu tenho uma semana carregada, ou se eu vou ter uma reunião importante, se eu vou ter muitos eventos na semana, eu gosto de me recolher, ou melhor, me conectar com a natureza. Isso me renova. Estar em contato com a natureza. Seja na floresta, seja ir no parque e sentar na grama e deixar o sol me banhar. O cheiro do mar. O cheiro do mato. São reconfortantes. São essas coisas que eu busco fazer no dia a dia, que são coisas mais simples, que é possível fazer no dia a dia, né? Que recarregam as minhas energias, a minha bateria, que me traz para o centro. Espetacular. Vamos falar da Visbel? Antes da gente partir para o nosso terceiro ato aqui. Elisângela, Visbel é uma... Pode ir. Então, vamos falar da Visbel? Visbel é uma rede de óticas, tem de melhor em grifes, Ray-Ban, Aramis, Calvin Klein, enfim, todas as melhores grifes estão lá. Eles têm uma loja aqui no Tatuapé, na Rua Pucarana, 1691, e mais, acho que 9 lojas aí em São Paulo e Grande São Paulo. Estão com a gente aí desde o começo do projeto, então não tem como a gente não dar uma moral muito legal para eles também. Óculos de sol, óculos de grau, eles têm todo um atendimento personalizado. Além disso, eles têm um atendimento com um especialista em visagismo, que faz toda uma análise das proporções do seu rosto, se você tem barba no masculino ou cabelo comprido com o feminino, você consegue harmonizar o melhor estilo de óculos, o melhor tipo de lente. As meninas estão lá à disposição, tem um QR Code na tela, pode acessar o Instagram deles e o WhatsApp das meninas direto. Inclusive, hoje a gente vai soltar um cupom especial que elas mandaram aqui um presente com 12% de desconto acessando esse QR Code, certo? Aqui tem um presente para nossa convidada, que inclusive está bem legal, que eu já vi. Eu dei uma xeretada. Muito obrigada. Eu vou querer um também quando eu chegar lá. E é isso. Visbel, Óticas Nacional, tem 40 anos de mercado também, estão voando. Muito obrigada. Certo? Muito bem, vamos lá? Vamos lá. Elisângela, é o seguinte, esse nosso último ato, tudo que a gente conversou até aqui foi desculpa para a gente chegar até aqui. Até esse terceiro ato. Quando surgiu a ideia de juntar pessoas para conversar, para falar sobre como está a tua vida, como estão seus projetos, como estão suas coisas, no fundo, eu quero entender o que você pensa de futuro, o que eu penso de futuro, o que as pessoas à nossa volta enxergam como propósito. Porque quando a gente olha o mundo aí volta, e aí aqui eu não quero ser o tiozão que olha e fala, nossa, era bom em 90 e tanto. Era bom na época que a gente ia lá naquele lugar. Eu não quero ser esse cara, mas é um pouco isso, né? A gente vê, como eu falei agora, pessoa vendendo curso que copia curso. A gente vê pessoas... Enfim, melhor a gente nem ir pelo caminho dos exemplos, porque eu acho que pode até ser ruim. Mas a ideia é a gente falar sobre propósito e entender
como você consegue enxergar essa Elisângela que fez esse caminho de volta, que se reencontrou com a sua criança e conseguiu reestruturar e remodelar a sua visão de mundo para que você chegasse aqui e olhasse para frente e falasse, putz, é aqui que eu quero chegar. O lance você enxerga reverberar o teu grande propósito de vida nas tuas ações de hoje? Ou você acredita, para que possa ilustrar e você entender onde eu quero chegar com a pergunta, ou você acredita que essa Elisângela que está voltando ainda tem um caminho grande para andar, para conseguir colocar os tijolinhos e olhar e falar, não, putz, agora meu canhão está apontado para o meu propósito e é aqui que eu quero seguir? Bom, eu acredito que o propósito ele é construído e ele pode ser mudado. Tem aquela música do Raul, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Eu sou péssima de canto. Mas eu acredito que o propósito tem essa linha para mim. E aí, falando de propósito, já ligado ao legado, ao que você deixa, uma projeção de futuro, o que você espera do futuro, se você está vivendo o futuro, como que você está projetando isso, vem de encontro com a minha fase. Eu aprendi, estou reaprendendo ou estou visualizando isso hoje. O meu futuro é construído hoje. Eu quero ter uma vida boa hoje. Porque o que eu aprendi, né? Isso é uma lei, né? Você planta e você colhe. Acredito que tudo que eu vivo hoje, eu plantei um dia. E é engraçado que, às vezes, eu comento isso com as minhas irmãs, né? Eu já orei um dia para viver o que eu vivo hoje. Você sabe que isso é demais. Isso é incrível. Isso é demais. Isso é demais. Eu já orei, eu já rezei um dia para viver o que eu vivo hoje. Isso é demais. Só que a gente tem aquela coisa de nunca estar satisfeito. Então, e faz parte da vida. A gente precisa estar em constante evolução. Só que nesse dar e receber, plantar e colher, eu aprendi que o meu futuro é construído no hoje. E o que eu aprendi mais, que faz parte desse caminho de volta? Se eu ficar olhando só para o futuro, eu deixo os amigos passar, eu deixo as situações importantes passar, eu deixo o que realmente é importante e, às vezes, um simples é importante. Às vezes, não. O básico bem feito. O simples, não. É realmente o básico bem feito, o simples, o que gera conexão, o que faz o meu sol, o meu eu brilhar. Se eu estou muito ligada só no futuro, só nos projetos, eu estou falando por mim, Elisângela. Né? É um caminho meu, muito meu, íntimo. Você sabe... Quando foi o dia que eu falei, eu preciso realmente sentar com as pessoas que eu gosto para conversar, e não necessariamente aqui num podcast, algumas pessoas nem gostam desse momento, mas sentar num bar, num churrasco, numa festa, foi num enterro. Nossa. A gente se juntou com alguns amigos, muitos que você conhece, inclusive. Momento triste. Na mãe de um amigo, enterrando a mãe de um amigo em comum nosso. A gente olhou em volta e falou, cara... Não é possível que a gente está tanto tempo... E o legal é que todo mundo, a maioria das pessoas, se tornaram pessoas muito interessantes. Cada um com a sua realidade, cada um com a sua vida, cada um com o seu momento. Mas, cara, é legal conversar e tentar extrair isso. Então, quando eu falo de futuro, não é essa visão onde a gente passa sofrendo por antecipação por 80% das coisas que não vão acontecer. Não é nesse sentido. Mas é justamente isso. É essa consciência de entender que... O que eu plantar agora vai crescer e reverberar no futuro, que eu consigo, e aí não é nem... algumas pessoas podem falar, pode soar arrogante, mas eu consigo plantar alguma coisa em alguém que vai talvez ajudar a direcionar de alguma maneira, e eu acho que as pessoas também conseguem. Eu acho que você é uma pessoa que deve ter quase que essa função didática, né? Então é nesse sentido. E o básico bem feito, eu gravei isso, eu vou usar bastante. Isso eu vou levar para a empresa, inclusive, vou escrever no quadro lá hoje, quando eu chegar. O básico bem feito. Você viu? Agora, posso te falar uma coisa? Eu nem quero te cortar, mas já não, te cortando. Vambora, isso aqui é uma conversa. Isso é um legado. Você fala, o que você espera? O que você está deixando de legado? Às vezes as pessoas fantasiam muito. Uma fala... Outro dia eu estava no encontro e um rapaz chegou e falou, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Nossa, aquele dia você falou aquilo. Gente, eu fiz cri-cri. Primeiro, eu não sabia nem quem era a pessoa. Olha que loucura. Fazia um tempão. E eu não lembrava nem de ter falado aquilo. Só que naquele momento, aquilo reverberou na vida daquela pessoa que ela não esqueceu. Se isso não é legado, eu já não sei mais qual é o propósito do legado. E agora você está falando, vou levar para a minha empresa.
Exato, é isso aí. É sobre isso. É isso aí. É sobre o simples, é a gente estar antenado, estar conectado, é fazer acontecer no hoje, no agora. Exato. E as coisas vão se construindo, os tijolinhos vão subindo. É isso. E são tijolos que constroem pontes. Não muro. Né? Que constrói pontes. Eu sou muito a favor dos momentos de conexão, como você falou do MBM, como tem os grupos que a gente participa também, que é para criar pontes entre pessoas que têm interesses próximos ou até pessoas antagônicas. Eu tenho uma vontade aí, não sei se vai ser execuível, porque a gente vive num mundo muito louco, mas eu tenho vontade de fazer um formato desse, sentado com duas pessoas que pensam completamente diferente para conversar. Nossa, vai ser sobre todos os assuntos. Melhor nem falar quais, mas sobre todos os assuntos. Tipo, Palmeiras e Corinthians aí nós vamos conversar. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas estabeleceram tantos muros, né? Que hoje ou você se encaixa 100% numa caixinha e você não consegue nem expor que de repente não é aquela caixinha 100% certa, né? Ou a outra caixinha não está 100% errada. Porque aí você já é colocado para fora da caixinha e é o que você falou das pessoas, né? Que você se sentiu com esse peso, com esse empurrão, né? Com essa pressão. Precisa ser leve. Pressão. Tudo precisa e tem que ser leve. É isso aí. Eu acho que eu concordo. tudo na vida, né? Nós falamos de pessoal, de empresa, mas eu acho que para tudo tem que ser leve. E a melhor forma é estar conectada com o ser. Eu estava numa reunião ontem à noite e justamente o tema era esse. Um projeto onde o pessoal está forçando, está tentando, tá lá. Eu falei, galera, para mim eu tô fora. Eu falei, eu tô fora porque, assim, para ser na pressão, para ser fazendo força, pondo mais dinheiro do que tinha que ser, já começa a olhar e falar, o universo não tá conspirando para o negócio rolar. A energia não é essa. Não é para que tá apontando. Não tá quântico. E se tem uma, isso. E se tem uma coisa que eu aceitei cara, vai para onde está direcionando. Se a peça não está encaixando é porque não é o encaixe, não é aqui. A gente vai Às achar. Às vezes não é o momento, só não é o momento. Às vezes o projeto é para funcionar. Exato. Só que não, ele está ainda amadurecendo. Exato. Precisa passar por um processo. Exato. É tempo, às vezes. E muitas vezes a gente também não consegue o que quer, porque se vier a gente se arrebenta todinho, né? E tem isso também. A gente precisa estar preparado, maduro para sustentar a situação. Exato. Isso é um fato. Exato. Eu outro dia vi alguém falando sobre... muitas vezes a gente pede para Deus uma graça financeira, né? Pede lá, faz uma oração, preciso ganhar grana, blá, blá, blá. Deus olha e fala, ô bebê, se eu te der dinheiro, você vai se arrebentar todinho. Você vai fazer merda pra caramba. Você vai... Porque é a mentalidade. Você não tá com a mentalidade pronta, né? Exato. E estruturação de projetos, eu acho que tem que ter um pouco dessa visão, dessa linha que não entra na planilha, que é o contar com o invisível e contar com esse direcionamento. Eu gosto dessa linha. Eu sigo bem, eu acredito. Eu também. Eu acredito muito. Como que você define metas lá? Você é comercial, né? Aí metas claro que a gente não é bobo, a gente tem os números do ano passado, tá lá, aquele papo todo. Mas você olha assim e fala, putz, esse mês aqui a gente tem que contar um pouquinho com o invisível para dar uma puxada aqui. Claro que sim! E eu vou falar uma coisa, viu? Às vezes eu sou surpreendida com o invisível. Ontem foi um dia, tá aqui o milagre. Ontem teve um milagre. Penúltimo dia para fechar o mês e arrebentamos assim. Tem a meta diária, a meta da semana e a meta do mês. Ontem a gente vendeu quase 3 vezes mais a meta do dia. Que top! Já garantiu o último dia, fechou antes. Se isso não foi invisível, gente, 2 dias para fechar o mês. Eu não posso falar que eu não acredito no invisível porque eu tenho muita experiência. E o legal é que o invisível disso. não é aquela coisa... assim, enfim... Só que tem uma coisa que eu queria falar sobre isso. Segura aí, guarda para você não esquecer. Eu chamei a equipe, a coordenadora de manhã e falei, seja leve. Vocês estão focadas na quantidade de orçamento em aberto, que dava um valor bacana, muda. Hoje, não, eu tô deixando... Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje eu quero que você foque nisso e esquece isso. Eu não sei. E pedir direcionamento, claro. Eu não faço nada assim. Tudo que eu coloco de meta lá, eu não faço nada da minha cabeça. Eu me ligo com o homem lá de cima. Aconteceu. Chegou no final do dia, aconteceu. O que eu ia dizer assim, né? Não é aquele invisível, aquela fé babaca. Não. Né? Não é isso. Não. É contar... É ter certeza que o pote de ouro vai estar lá quando você chegar naquele caminho que você se propôs a traçar. E lembrando daquela parte que eu falei.
Ele multiplicou os peixes. Mas tinha peixe. Mas tinha peixe. Exato. Então é assim, não é essa fé babaca vamos ver o que acontece. Não. Faça sempre a sua parte. Com leveza. Às vezes precisa a sua melhor versão, né? E ofereça a sua melhor versão. Faça o básico bem feito, seja leve. Onde você foca, cresce. E quando ontem eu falei isso. Onde você foca, cresce. E nem sempre cresce para o positivo. Porque aonde você foca com pressão, com desespero, o que está crescendo ali? O que está crescendo ali? Não é bom. Você está usando para regar coisas que não são legais. Que não são legais. Precisa ter a leveza. Demais, é isso. Falando sobre a sua melhor versão, e aí já caminhando nosso papo aqui pro final, qual é a magia para todo dia estar com a sua melhor versão em pé? Uau! Uau! Eu acredito que é confiança. Confiança em mim. Confiar no que eu sou, confiar no que eu faço. Confiança. Acreditar em mim. Sem medo. Eu vou te falar o que começou a nortear há tempos atrás um redirecionamento, mais ou menos como a tua volta. Eu escrevi num papel. Claro que sabendo já a resposta. Assim, eu sei quem eu sou, eu sei onde estou e sei onde eu quero chegar. Então, assim, a gente olha pro BO, seja ele qual for, e entende, isso daqui vai me tirar de onde eu tô? Vai me balançar? Vai mudar quem eu sou? Não, então, o meu problema, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu tô e sei onde eu quero chegar. Eu tenho que tirar da frente, de alguma maneira. Então, vamos resolver, seja colaborador, seja cliente, seja em casa, seja o que for. Então, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu tô e eu sei quem eu quero chegar. E isso é assustador para quem te conhece. É muito assustador. Porque as pessoas olham e falam... E eu sou pino frouxo, eu sou o cara... muito assustador. Eu sou o cara milhão, eu sou o cara que no trabalho, trabalhar comigo não é fácil. Eu sei disso, eu tenho noção, trabalhar comigo não é fácil. Porque eu sou a milhão, eu sou o cara dos insights. De repente, eu tô aqui... Um exemplo, tô levantando um muro, daqui a pouco eu deixo o muro aqui, vamos acabar o muro aqui, vai fazendo um muro que eu vou ali levantar, bater uma laje, entendeu? Tipo, para mim os processos têm que ser ao mesmo tempo e, enfim, trabalhar comigo não é brincadeira. Mas você termina os processos, né? Tem que acabar, né? Tem que terminar. Tem que acabar. Pra você deixar pelo meio, TDAH. Fica um monte de coisa mal acabada, só gerando peso na mochila, tá? Não pode. A minha psicóloga quer que eu faça os exames porque ela falou que eu sou um TDAH não diagnosticado. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei pra ela, inclusive ela tá me ajudando demais, mas eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu sou sobrevivente dos anos 80, 90. Todo mundo tem TDAH dessa época. Não tem jeito. Mas é isso. Elisângela, demais. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço. Sensacional. Nossa, passou muito rápido. Mas agora vem a parte mais legal. A parte que eu te trouxe aqui para isso. Nossa. Eu não consigo garantir que a tua mensagem vai chegar para milhares de pessoas. Pô, vai ser animal se for. Tá na internet, se tá na internet, tá disposto a tal. Mas eu garanto que tem uma pessoa que vai receber uma mensagem. Deu um trabalhão que custou uma grana, mas atrás dessa câmera aqui tem um super amplificador. E você vai falar direcionado para ela, porque lá do outro lado tem alguém que vai receber essa tua mensagem. E aqui é sobre conexão. Então eu não tenho como não pedir para que você pare, respire, se conecte com você mesmo, com a sua melhor versão e manda esse recado para quem está lá do outro lado esperando. Agora e já? E já. Bom, o que eu gostaria de deixar é que você é um ser humano único. E você é especial do jeito que você é. Então, o que eu deixaria é, seja você. Só isso. Seja você. Brilhe. É isso, demais. Simples assim. Demais. Não tem o que ficar enchendo linguiça, seja você. A gente estava falando da confiança, né? É difícil você sair com isso e você ser confiante, porque, querendo ou não, a gente às vezes se compara e tal. E quando às vezes você é obrigado a entrar no ringue que todo mundo é contra você. Exato. Mas eu sei o que eu estou fazendo. E quer Deixa saber? Comigo. E quer saber? Eu aprendi uma coisa nesse retrocesso meu. Deixa o pau quebrar. Vou ficar bem quietinha. Mas eu vou fazer o que eu tô para fazer. É isso. Vou fazer. Põe a faca no meio dos dentes, né? E fala, não me irrita, não me incomoda. Não, nem fala. Às vezes nem fala. Deixa o pau comer
mesmo. Desculpa o termo. Deixa lá. E eu vou ficar quieta, mas eu vou sair dali e vou continuar. Isso é confiar no que você está fazendo. Isso é confiar na sua intuição. Isso é confiar. Isso é a confiança que eu acho que todo ser humano precisa ter quando sai de casa. Às vezes você toma decisão baseado na opinião do outro. Realmente. E não sei se com você já aconteceu, mas comigo acontece. Não, acontece o tempo todo. Depois que eu pus esse lema para mim de eu sei quem eu sou, eu sei onde estou e principalmente eu sei onde eu quero chegar, eu percebi como às vezes um comentário de alguém te redireciona. E não é e assim, eu quero crer e as pessoas que eu convivo não é por maldade. É porque a pessoa tá preocupada com você muitas vezes. No meu caso, eu viro pra galera, pô, eu tenho uma costuraria lá há 8 anos, eu tô com a OnLab, e de repente eu viro e falo, ó, galera, é o seguinte, eu vou me meter aí no digital, porque eu tô louco para fazer um podcast, vou fazer uma imersão, e vamos fazer conteúdo, e vamos falar sobre criatividade, porque eu enxergo muito mais propósito nisso, porque eu tô para falar. A pessoa fala, não faz isso, você vai perder o foco da loja, você vai perder o foco. Eu falo, não, deixa que eu sei quem eu sou, eu sei onde eu tô, e eu sei onde eu quero chegar. E isso dá uma força... É uma força gigante. Gigante. Certo? Certíssimo. Senhora, você esqueceu alguma coisa? Não? Eu esqueci alguma coisa? Elisângela, obrigado. Eu que agradeço. Foi mais demais, uma vez. foi um papo Foi muito mesmo. legal. Foi muito rápido. Transmita um grande beijo para suas irmãs. Espero que a gente possa encontrar com elas em breve. Tá convidado a ir lá conhecer a empresa. Eu vou com certeza. Eu preparei para você aqui um presente da OnLab. Que legal. Você já conhece a OnLab, com certeza. Você já deve ter visto no Instagram. Nossa, se não, você fala gente, que sim. cheio de presente. A OnLab é nossa marca única, exclusiva, sustentável, com peças autorais. Olha que inclusive, legal. se precisar de algum ajuste, você vai levar lá na costuraria, que as meninas vão fazer para você. É uma saia. E a gente vai ter todo o prazer de te receber lá também, tá bom? Lindíssima. É Gratidão. isso. Tá bom? Muito Gente, obrigada. valeu, obrigado. Pode Quinto, lugar onde o ócio é levado a sério. Esse foi mais um papo de uma pessoa que tem a acrescentar. Faltam 5 capítulos, então curte, compartilha, ativa aí o sininho, manda os cortes pros amigos, ajuda a gente, dá uma moral pra gente, porque tá divertido demais fazer. E no final isso aqui é sobre realmente a ideia de falar sobre algo diferente, falar sobre criatividade e trazer um conteúdo legal, certo? Valeu, obrigado. Até quinta-feira que vem, meio-dia, sempre no YouTube. Valeu.